Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as principais notícias desta edição de sábado. E a gente começa falando sobre saúde. A fibrose cística, também chamada de mucoviscidose ou doença do beijo salgado, em alusão ao gosto salgado que é percebido na pele de crianças afetadas, já foi considerada uma sentença de vida curta. Mas com os avanços tecnológicos, o tratamento permite às pessoas com o diagnóstico a viver mais e também com a melhor qualidade de vida. Antes do advento de terapias específicas, a maioria dos pacientes não chegava à vida adulta. Hoje, a realidade é outra. A ciência e as políticas públicas vêm transformando a história da doença, garantindo mais sobrevida e qualidade de vida. O tema ganhou projeção internacional em 2019 com o filme A 5 Passos de Você, que retrata a rotina de jovens com fibrose cística. A produção trouxe à tona o impacto físico e emocional da doença, além da importância de medidas de prevenção contra infecções entre pacientes. Para além da ficção, ajudou a dar rosto e voz a milhares de pessoas que convivem diariamente com esse diagnóstico. Até poucas décadas atrás, o diagnóstico era feito apenas pelos sinais clínicos, como infecções pulmonares de repetição e dificuldade para ganhar peso. Em 1959, o teste do suor consolidou-se como exame confirmatório. Nos anos 1980, a descoberta do gene CFTR e de seu envolvimento na doença abriu caminho para a chamada medicina de precisão, permitindo entender a base molecular da doença. Outro marco foi a inclusão da fibrose cística no teste do pezinho. No Brasil, ela passou a integrar o Programa Nacional de Triagem Neonatal em 2014. Isso possibilita o diagnóstico nos primeiros dias de vida, antes dos sintomas mais graves, o que impacta diretamente a sobrevida. No entanto, em algumas regiões do país, ainda há dificuldade em acessar tanto o teste do suor quanto os exames genéticos confirmatórios. Esse atraso pode comprometer o início precoce do tratamento específico. Durante décadas, o cuidado foi baseado em fisioterapia respiratória, antibióticos e reposição de enzimas pancreáticas. Esses recursos ainda são fundamentais, mas não alteram a causa genética da doença. A grande revolução veio com os moduladores de CFTR. O ivacaftor foi o primeiro dessa classe. Desde 2022, está disponível no SUS para pacientes a partir de 6 anos de idade e com mais de 25 quilos, portadores de mutações do tipo gating, alterações genéticas que impedem a proteína CFTR, responsável pelo transporte de cloreto e água nas células, de abrir corretamente a sua comporta, resultando no desequilíbrio fisiológico, acumulando muco nos pulmões e outros órgãos. Estudos mostram melhora significativa da função pulmonar, redução de hospitalizações e aumento da sobrevida. E no mês de setembro é realizada uma campanha para alertar as pessoas sobre os cuidados para quem tem o diagnóstico de fibrose cística. E para conversar conosco sobre esse assunto e conscientizar as pessoas nessa campanha, vamos conversar com o pneumologista Mauro Gomes. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos telespectadores da RIT. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, doutor. E para começar, eu peço que o senhor explique, o senhor pode explicar para os nossos telespectadores o que é a fibrose cística? Olha, essa matéria que vocês colocaram no ar foi excelente, tá? Uma matéria bem completa, bastantes informações e corretíssimas as informações. A fibrose cística é uma doença onde as pessoas que possuem uma mutação no seu gene, uma doença, portanto, genética, ela nasce com essa doença, ela produz muito muco, muita secreção, muito catarro. Isso vai se acumulando nos pulmões, levando a infecções respiratórias de repetição, que muitas vezes são confundidas até com pneumonias repetidas, então uma criança que tem uma pneumonia atrás da outra. Ela também tem, o paciente que tem a fibrose cística, muita tosse, muito chiado no peito, falta de ar, o que também é confundido com uma criança que tem asma ou que tem bronquite. Então,
possível que muitos casos não sejam diagnosticados, porque as crianças são tratadas como tendo asma, como tendo bronquite. Outras vezes levam a alteração nas enzimas do pâncreas, então a pessoa não digere as gorduras, ela tem gordura nas fezes, consequentemente fica desnutrido, emagrece. Então, uma criança que fica muito fragilizada, que leva a infecções respiratórias de repetição, muita secreção, muita falta de ar e desnutrição. Perfeito. E essa síndrome ela tem cura, doutor? Qual é o tipo de tratamento? Então, por ser uma doença genética, nós não temos cura ainda para a doença, mas felizmente, quem tem fibrose cística hoje em dia, o tratamento é muito diferente do que quem tinha fibrose cística há 10, 15 anos atrás. A perspectiva de vida hoje é muito melhor, é muito diferente. Esses novos medicamentos, e nós chamamos hoje uma terapia tripla, o medicamento ele age exatamente nessa disfunção que a genética está promovendo. Então ele corrige esse distúrbio e faz com que a pessoa deixe de ter essa produção excessiva de muco e, consequentemente, deixe de ter as consequências disso, que são as infecções respiratórias. Então, a vida da pessoa que tem fibrose cística hoje é muito diferente de quem tinha fibrose cística há anos atrás. A qualidade de vida muda completamente com a medicação. O prognóstico da doença, muitas vezes, essas crianças, ao nascer há alguns anos atrás, há décadas atrás, elas tinham uma perspectiva de poucos anos de vida e viver até a adolescência, e pouco mais do que isso, talvez. Hoje em dia, permite com que as pessoas que tenham fibrose cística com esses novos tratamentos tenham vida absolutamente normal, obviamente mantendo os seus cuidados de fisioterapia respiratória para eliminação de secreções, prevenção de infecções, e aí as vacinas são fundamentais, utilizar a vacinação para prevenir pneumonia, prevenir gripe, prevenir vírus sincicial, prevenir coqueluche, todos os vírus e bactérias que podem levar a desencadeamento de infecções são importantes que a pessoa tome também. Muito bem observado, doutor. E além desses cuidados, além das vacinas necessárias, tem algum outro cuidado que é importante mencionar para essas pessoas que precisam adotar para conviver bem com a fibrose? Buscar informação a respeito dos novos tratamentos, né? Isso é importante porque os novos tratamentos são disponíveis, inclusive, no SUS, então precisa ter um médico que oriente, muitas vezes é preciso encaminhar um centro de referência para que realize esse tratamento. Utilização das vacinas, como nós citamos, é uma maneira de prevenção de infecções, trabalho de fisioterapia respiratória para que ela mobilize secreções, não acumule secreções dentro dos pulmões, isso vai evitar infecções também. Uma boa hidratação é fundamental, porque a hidratação ajuda também nessa mobilização de secreções. Atividade física, alimentação saudável, que são recomendações para todas as pessoas, também é importante para quem tem fibrose cística. E, doutor, no começo da nossa conversa, o senhor falou sobre um dos principais sintomas, que é a sensação de ter uma secreção e até mesmo a tosse. Tem algum outro sintoma que as pessoas podem identificar quando estão diagnosticadas com a fibrose cística? Tosse, catarro, falta de ar são os principais sintomas. As pessoas muitas vezes têm chiado no peito, aperto no peito e por isso são confundidas como quem tem asma ou bronquite crônica. Algumas pessoas não têm uma mutação tão evidente ou essa mutação não está tão ativa e as pessoas acabam tendo esses sintomas ao longo da vida e algumas vezes são diagnosticadas quando adultos com fibrose cística, porque geralmente o diagnóstico é feito na criança pequena, no teste do pezinho, ou depois durante o crescimento dessa criança. Mas algumas pessoas chegam a ter fibrose cística diagnosticada como adultos. Eu tenho pacientes que chegaram ao diagnóstico com 40, 50, até 65 anos de idade. Um outro sintoma que algumas vezes acompanha os pacientes, não são todos, mas são sintomas digestivos. Então, a pessoa pode ter distensão abdominal, muita formação de gases, diarreias frequentes e observação da presença de gordura nas fezes. Isso que leva a distúrbios digestivos, alimentares, nutricionais, a pessoa emagrece e perde bastante peso e fica com um grau de desnutrição importante. Então, são sintomas principalmente respiratórios e digestivos que nos fazem pensar na fibrose cística. Em relação à qualidade de vida, doutor,
Existe algum tipo de restrição de atividades físicas para quem tem a fibrose cística? Atividade física é fundamental para todas as pessoas, independente de ter doença. Inclusive, quem tem fibrose cística vai se beneficiar de atividade física. Obviamente, monitorado pelo seu médico, a orientação dada pelo seu médico, especialmente trabalho de reabilitação respiratória é importante com a fisioterapia. Com os novos tratamentos, com a nova terapia tripla para a fibrose cística, a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal, realizar todas as atividades físicas que a condição respiratória dela permitir. Não há nenhuma atividade física que seja restrita. Obviamente, existem graus diferentes de doença. Então, tem pessoas que têm doença mais leve, onde vai haver restrição nenhuma, tem pacientes onde a doença pode ser mais grave, onde a limitação respiratória pode ser maior e ela não vai conseguir desempenhar atividades com maior esforço físico. E existem as pessoas que podem ter momentos de infecção respiratória, onde ela precisa se afastar, inclusive, do trabalho ou da escola. A grande vantagem dos novos tratamentos é que reduz muito os riscos de agravamento, de infecções respiratórias, de afastamento de escola, trabalho. Por isso é importante que as pessoas busquem essa orientação sobre os novos tratamentos. Perfeito, doutor. Muito bem observado. Muito obrigado pelas suas explicações. Nós acabamos de conversar com o pneumologista Mauro Gomes. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Fernando. Eu agradeço a atenção de todos os telespectadores da HIT e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço, doutor. Um ótimo fim de semana. Bom, e a gente segue com o nosso giro de notícias e olha só, Dmitry Kuznetsov, o único parlamentar cristão da Rússia, ele veio para o Brasil para um evento do BRICS e ele fez uma visita ao estúdio da HIT TV. Vamos conferir. Na próxima semana, o Brasil sediará um evento que reunirá vários líderes internacionais para discutir temas relacionados a valores tradicionais dentro do contexto do BRICS. E nessa sexta-feira, o deputado do Comitê de Relações Exteriores da Rússia, Dmitry Kuznetsov, foi recebido nos estúdios da HIT. O deputado é o único cristão entre todos os líderes do governo russo. Kuznetsov conversou com o jornalista Alexandre Jaqueto, apresentador do Jornal das 22, e falou um pouco sobre a atuação de seu trabalho na Rússia. Como o senhor entende as liberdades de expressão com destaque para a religiosa em território russo? É nosso trabalho defender a liberdade das religiões no território da Rússia. Como eu sou deputado evangélico do parlamento russo, isso já demonstra a liberdade das religiões lá no meu país. Nós temos muitos poucos evangélicos na Rússia, mas eu sou, mesmo sendo parlamentar e deputado. O deputado também foi perguntado sobre os desafios de manter as virtudes bíblicas em um governo onde só ele é cristão. Claro que seria ótimo ter mais evangélicos no parlamento, mas eu também creio que Deus usa as pessoas além da igreja. E acredito que ele pode usar a todos, até a mim, no parlamento também. O evento do BRICS acontecerá no Congresso Nacional em Brasília, nos dias 15, 16 e 17 de setembro. E olha só, diante dos altos preços nas diárias de hotéis, a ONU recomendou a redução do tamanho das delegações que irão participar da COP30 em Belém, no Pará. O secretário executivo da Convenção do Clima da ONU, Simon Stewart, emitiu uma carta aos países participantes que reduzam o tamanho de suas delegações. Isso porque, no ano passado, a COP29 em Baku, no Azerbaijão, teve a presença de mais de 14 mil pessoas que entraram com credenciais extras, no caso de assessores, técnicos e convidados que não são funcionários da ONU. Essas pessoas são o principal alvo de recomendação do secretário executivo. Na carta, Stewart pediu que as delegações revisem e reduzem as delegações sempre que possível. A alternativa proposta no documento é a ampliação da participação virtual, permitindo que parte das equipes acompanhe as negociações à distância. Na sequência, o documento destacou que já é possível que os representantes das agências realizem seus registros online para a participação no evento climático de novembro. Há 2 meses para a COP30, dos 196 países membros da ONU, apenas 71 confirmaram presença na conferência. Isso se dá pela crise hoteleira que vem gerando preocupação entre as delegações. Apesar do baixo número dos países confirmados, a preparação para o evento segue marcada por incertezas.
Nos bastidores, a pressão da ONU para o Brasil subsidiar diárias de delegações dos países mais pobres, já que o valor pago pela organização de quase R$ 800 não cobre os custos em Belém. Para ter noção, na plataforma oficial do governo brasileiro, as diárias mais baixas giram em torno de quase R$ 2.000. A proposta de ajuda recusada pelo Brasil obrigou a criação de uma força-tarefa visando aumentar o número de presença dos países. E a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que condenou Jair Bolsonaro e mais 7 aliados na ação penal da trama golpista, não será aplicada automaticamente. Mas as possibilidades de recursos para os condenados por tentativa de golpe de Estado são limitadas. 27 anos e 3 meses de prisão. Essa foi a decisão tomada pela primeira turma do Supremo, que apontou Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Lula. O julgamento terminou em 4-1 pela condenação. O único a divergir foi Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente. O ministro Fux, ele deu votos divergentes do que deu o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Significa dizer que as defesas dos réus se animaram na questão dos recursos que virão impetrar justamente no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi condenado por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Entre as provas, o Supremo destacou a minuta de decreto que previa a decretação de estado de defesa, a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a convocação de novas eleições. O documento foi apresentado aos comandantes das Forças Armadas. O então chefe da Marinha, almirante Almir Garnier, apoiou a ideia, mas o Exército e a Aeronáutica se recusaram a aderir ao plano em depoimentos confirmados à Polícia Federal. Segundo os ministros, o ex-presidente atuou pessoalmente para desacreditar o sistema eleitoral e criar um ambiente favorável à ruptura institucional. Apesar da condenação, a prisão de Jair Bolsonaro não deve ocorrer imediatamente, isso porque a defesa ainda pode recorrer dentro do próprio Supremo. Os advogados poderão apresentar embargo de declaração, o recurso que é utilizado para pedir esclarecimentos sobre a decisão. O prazo é de 5 dias após a publicação do acórdão. Especialistas afirmam que esse tipo de recurso raramente muda o resultado do julgamento. A defesa ainda cogita os chamados embargos infringentes, o que levaria o caso da primeira turma ao plenário do Supremo, formado por 11 ministros. Mas a possibilidade é considerada remota, uma vez que a jurisprudência recente da Corte exige pelo menos 2 votos pela absolvição para admitir esse recurso. No caso de Bolsonaro, apenas um ministro, Luiz Fux, votou por inocentá-lo. Na prática, os juristas avaliam que a prisão definitiva só deve acontecer após o trânsito em julgado, o que pode levar a meses. A expectativa é de que a decisão final fique para novembro ou dezembro. Caso a prisão seja confirmada, Bolsonaro deve ser encaminhado para a sede da Polícia Federal em Brasília e não para o presídio da Papuda, como se cogitou inicialmente. Com a condenação, as chances de reversão no Supremo diminuíram significativamente. Para especialistas, a defesa terá poucas alternativas, além de protelar o processo com recursos formais sem efeito prático. Nos bastidores, parlamentares tentam dar início ao projeto da anistia. Durante seu voto, Flávio Dino deu um recado, deixando claro que, caso algum projeto com o objetivo de anistiar Jair Bolsonaro venha a ser votado e chegar ao Supremo, não será acatado pelos ministros. O ministro Flávio Dino, ao votar, ele deu um recado claro ao parlamento brasileiro, que embora os parlamentares tenham a vontade de aprovar um projeto de lei que anistia aqueles que participaram do 8 de janeiro, significa dizer que se o Supremo Tribunal Federal for provocado por uma ação direta de inconstitucionalidade, essa lei será declarada inconstitucional. O problema é que o Supremo Tribunal Federal ele não está com tempo hábil, ou seja, não tem um tempo para analisar esses recursos, devendo ser analisados só a partir do ano que vem. Como ano que vem é ano eleitoral, dificilmente os parlamentares vão querer se envolver diretamente com esse projeto. Significa dizer que aquele parlamentar que está tentando a reeleição, seja no Congresso ou seja no Senado, ele vai sofrer uma grande pressão da sociedade. Logo, se torna difícil essa questão da anistia passar de forma ampla, restrita em geral. Será uma anistia modulada, será uma anistia de forma a agradar alguma parte e desagradar outra parte. E após a condenação de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro voltou a falar em perseguição e anunciou que aliados vão pressionar o parlamento por uma anistia ampla, geral e irrestrita para todos. Vamos ver.
O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a afirmar que o pai é vítima de perseguição, pouco depois do Supremo Tribunal Federal condenar o militar da reserva a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Ao sair do condomínio em que o líder de extrema-direita mora e onde cumpre prisão domiciliar desde agosto em Brasília, Flávio falou com repórteres. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição. Porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, do lado da defesa da democracia, do lado da defesa da soberania e não ao lado da defesa da supremacia. O senador indicou que o plano dos aliados de Bolsonaro é agora buscar uma anistia pautada no Congresso. Então nós vamos agora com todas as forças unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país, e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro. Apesar do desejo dos partidários de Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, já indicou em seu voto pela condenação do ex-presidente que os crimes julgados não são passíveis de anistia. O tema promete ser um novo desafio na relação entre os poderes legislativo e judiciário. E a Justiça condenou a rede Raia Drogasil a pagar uma indenização a uma ex-funcionária por racismo. Um vídeo que viralizou na internet mostra a mulher sofrendo ofensas no seu primeiro dia de trabalho. Vamos acompanhar. O caso ocorreu em 2018, quando Noemi Ferrari vivia seu primeiro dia de trabalho em uma farmácia em São Caetano do Sul. Vamos apresentar ela, né? Oi, queridos! Brasil, Brasil, essa daqui é a Noemi, nossa nova colaboradora. Fala um oi, querida. Oi. Tá escurecendo a nossa loja? Tá escurecendo. Acabou a cota, tá, gente? Negrinho não entra mais. Noemi, diz pra gente, o que disseram pra você na loja, amor? Do quê? Na loja não, lá na matriz. Serviço de atendente 1. O que é o serviço de atendente 1? Fala. Aqui já estava mega constrangida com toda a exposição. Você vai passar por mim, vai tirar pó e vai ficar no salão. Nossa, vai ficar no caixa? Que incrível! Vai tirar lixo? Que incrível! Paninho também passa no chão? Sim. Ah, e você disse sim lá, né? Eu não sabia que estava na vaga, foi hoje que... A própria Noemi contou um pouco do que sentiu quando sofreu esse episódio. Eu fiquei sem reação. E sem contar que eu tinha 18 anos, foi um dos meus primeiros empregos. A gente não reage, a gente trava. Eu tô sendo muito criticada na internet. Por que você não reagiu? Por que você não fez isso? Eu faria isso. Não, vocês não fariam. Eu tenho muita coisa pra falar. Como eu me senti absurda. Eu não tenho nem palavras pra dizer o que eu senti ou como eu estava. Porque é como a própria advogada falou pra mim. E a própria juíza também. Nem animal merece ser tratado desse jeito. No Brasil, o crime de racismo continua sendo uma luta que muitos travam diariamente. Só no ano passado, houve uma média de 525 denúncias de crime racial por mês através do Disque 100. E esse dado pode ser ainda maior, já que muitos sofrem esse tipo de preconceito, mas preferem se calar, como nessa situação. E muitas vezes a ofensa vem bem maquiada, querendo levar no tom de brincadeira. Mas nesse caso, com a Noemi, a reação foi bem diferente. A história viralizou nas redes sociais somente essa semana, após a própria vítima postar o vídeo. Em março deste ano, ela recebeu R$ 56 mil de indenização. Noemi afirmou que após o episódio ainda continuou no serviço, chegando até mesmo a ganhar destaque e ser promovida a supervisora em 2020. Mas foi em 2022 que tudo mudou. De acordo com a Noemi, um dos líderes a agrediu verbalmente e após uma conversa com a gerente acabou sendo demitida. Foi então nesse momento que ela decidiu procurar a justiça por toda a pressão que viveu nos últimos anos. Com a decisão da justiça, a rede Raia Drogasil foi culpada de omissão em zelar por um ambiente de trabalho adequado. Além do dano moral, a justiça reconheceu que a funcionária fazia turnos mais extensos do que os registrados em ponto. Hoje, Noemi Ferrari trabalha como gestora na área de saúde e fez questão de deixar um recado a quem porventura sofrer o mesmo que ela. E o que eu tenho para falar é: não se calem de forma alguma. Realmente lamentável que ainda nos dias de hoje esse tipo de caso ainda aconteça. E por meio de nota, a rede Raia Drogasil disse lamentar profundamente o episódio e que a empresa não compactua com nenhum tipo de discriminação. A empresa também afirmou que diversidade e respeito são valores considerados primordiais.
E mudando de assunto, após as autoridades estadunidenses prenderem o principal suspeito pela morte do ativista Charlie Kirk, a viúva Eric Kirk fez um discurso emotivo e disse que o marido cogitou disputar as eleições. Na última quarta-feira, enquanto participava de um evento ao ar livre na Universidade de Utah, o ativista de direita Charlie Kirk morreu após ser baleado. O principal suspeito do caso é o jovem Tyler Robinson, de 22 anos, preso na noite de quinta-feira em uma busca que durou mais de 30 horas e a mais de 400 quilômetros de distância do ocorrido. Em pronunciamento transmitido nas redes sociais, a viúva, Erica Kirk, agradeceu à polícia e às autoridades pela prisão do possível atirador, aos funcionários da Turning Point USA e ao vice-presidente, James David Vance, que carregou o caixão do ativista até o avião da Força Aérea para o translado do Arizona. O discurso foi feito no estúdio onde Kirk apresentava seu podcast. Sobre a mesa estavam bonés com o número 47, em referência ao atual mandato de Trump. Erica disse que tanto o podcast quanto o programa de rádio do marido continuarão no ar. Mais de 500 mil pessoas acompanharam a fala simultaneamente no YouTube. A aparição de Kirk na Universidade de Utah era a primeira de uma turnê que passaria por 15 instituições de ensino americanas. Antes de ser baleado, ele estava sentado no que chama de mesa, me prove que estou errado, para responder às perguntas da plateia. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso plantão de sábado. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa tarde, Maíra, seja muito bem-vinda. E o Brasileirão volta neste fim de semana e o que vem fazendo sucesso são as duplas do campeonato, não é mesmo? Conta pra gente quem joga nesse fim de semana. Temos bastante jogos neste fim de semana. Vamos dar uma olhada na tabela. A rodada começa nesse sábado à tarde, às 16 horas, com o Grêmio recebendo o Mirassol na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo horário, Fortaleza encara o Vitória na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 18h30, o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque, em São Paulo. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, o Fluminense encara o Corinthians no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No domingo, a rodada começa cedo. Às 11 horas, o RB Bragantino enfrenta o Sport no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mais tarde, às 16 horas, o Atlético Mineiro recebe o Santos na Arena MRV, em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Juventude encara o Flamengo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Às 17h30, o São Paulo recebe o Botafogo no estádio do Morumbis, em São Paulo. E fechando os jogos do fim de semana, às 20h30, o Vasco encara o Ceará, em São Januário, no Rio de Janeiro. Mas além do Brasileirão masculino, o feminino também acontece neste domingo e é a grande decisão do campeonato. O Corinthians vai receber o Cruzeiro na Neoquímica Arena às 10h30 e promete recorde de público. Bom, é isso, Fernando, eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Um ótimo fim de semana a todos e até mais.